Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco de hoje, justamente o programa com o Maguinho no terceiro bloco. É sempre bom quando a gente recebe o Maguinho aqui, porque quando vem o Maguinho, quando vem o Fernando, quando vem o Sidney Ribeiro, e muita gente fala, porque a gente não é desfazendo os demais, não. A gente gosta de ter aqui pessoas que têm credibilidade, têm história na comunicação esportiva, e sem dúvida alguma, isso aí é uma prioridade, né? A gente sem aquele comprometimento com qualquer tipo de pseudo-dirigente ou de dirigente, ou seja lá o que for, quando é uma coisa que prejudica, uma notícia que prejudica muito o clube, a gente prefere omitir, não vamos dar a notícia, entendeu? Do que a pessoa dá também sabendo que aquilo vai tumultuar mais ainda. Então a gente prefere não dar. Agora também não pode ficar mentindo aqui para ninguém. A coisa está lá de uma forma, está vermelho, você dizer que está azul. Não tem cabimento. Mas só para dizer o seguinte, hoje é o último dia para a inscrição de chapas que vão concorrer à presidência do Goytacás nas eleições do dia 20. Até ontem foi comentado aqui, inclusive, pelo Sidney Ribeiro, na terça-feira, o Sidney comentou sobre essa coisa o D'Artagnan desentendeu lá, não quis mais, se afastou e tudo mais, e ficaram então duas pessoas disputando lá o que seria presidente do Goytacás. Nenhum abria mão de ser visto de outro, e a não ser que... E eu estive com o Silvio Pinheiro, o Silvio Pinheiro, não foi o presidente do Goytacás, advogado, uma pessoa que jogou futebol, né? E o Silvio disse, meu Luiz, eu não estou... Então, os dois dizem que querem ser candidatos à presidência, dizem que abririam mão se eu entrasse, mas eu realmente não estou em condições, não tenho saúde mais para isso, e vou me sacrificar, preocupar a minha família, vou me aborrecer lá dentro. Então, o Goytacás é muito difícil de se administrar, ainda mais numa situação financeira, porque tem débitos, tem dívidas grandes, e eu não tenho condição. Sou conselheiro nato, mas não vou ser candidato. Muito bem. Eu tentei contato o dia inteiro com outras pessoas e falei, inclusive, com o Carlos Barreto, que é um dos responsáveis pelas categorias de base, e Carlos se propunha, na sua candidatura dele, como também um outro rapaz, o Rodolfo, também se lançou candidato, e não aceitavam ser vice do outro. Eu tentei um contato com o Carlos Barreto, ele disse a mim, ontem já por volta de umas 9 horas da noite, ele disse, olha, eu estou me dirigindo agora, Luiz, à residência do Rodolfo, nós vamos tentar ver se chegamos a um acordo e vamos ver o que vai acontecer. E eu falo com você, eu quero dizer o seguinte, seja quem for o candidato à presidência, lá as câmeras estão abertas, vocês podem comparecer, falar de plataforma, o que acham, quais são os planos. Se forem os dois candidatos, vai um, outro depois. Quando estiver perto do evento, da eleição, faça até um debate lá, né? Eu traria até você também aqui para a gente fazer perguntas muito bem. Quando foi já por volta de 11h30 da noite, eu recebi um telefonema de uma pessoa que merece a maior credibilidade, eu vou omitir aqui o nome da pessoa, e essa pessoa disse a mim, olha, houve uma reunião lá, eu falei, eu sabia que ia haver. Houve uma reunião e convencer o D'Artagnan a voltar como presidente do Conselho do Goytacás. Armando Zanata, que está lá em Marataízes, mas por telefone ficou interagindo, Armando Zanata seria uma espécie de gerente de futebol ou diretor administrativo de futebol, o nome que dá agora, não sei. Ali traria jogadores, parece, não do Espírito Santo, mas segundo o Ministério, traria de Minas, traria do interior de São Paulo, que ele tem um bom conhecimento. E o Carlos Barreto seria o vice e o outro rapaz, né, Laterça, seria o candidato à presidência. Hoje é o último dia para se apresentar chapas. Se ninguém se apresentar até
até às 18 horas, essa será a chapa única. Eu conversei, por outro lado, também com o Silvio mais tarde e disse, meu Luiz, o José Madruga Crespo vai me pegar aqui, nós vamos sair, vamos visitar uma pessoa, e essa pessoa pode, de repente, mudar o jogo e também ser candidato. Quer dizer, está em aberto até pelo menos hoje o processo, até hoje, a começo da noite, o processo eleitoral, o pré-eleitoral do Goytacazes. Vamos aguardar, a gente está aqui à inteira disposição daquele que for o candidato. Agora, é preciso que aquele que for o candidato, que saiba que vai pegar realmente uma barra bem difícil. Mas, meu caro Maguinho, vamos voltar a falar desses jogos que estão acontecendo no Canadá, né? Como é que você está vendo o Brasil, tem um número de medalhas até ontem, estava aí com se não me engano, 117 medalhas em terceiro lugar, bem à frente de Cuba e do México, que vinham atrás, mas bem distanciado em número de medalhas. Como é que você está vendo essa atuação do Brasil lá? Cuba sempre foi uma referência, mas com o problema do próprio regime, se fragilizou muito agora, mas ainda continua com um trabalho muito sério. Eu tenho vontade de ir a Cuba para ver o modelo que lá existe. Agora, eu vejo os Jogos Pan-Americanos como a Copa das Confederações, mascara muito. Então, o Brasil, pela dimensão que é, os Estados Unidos, a gente sabe também, os Estados Unidos não vão com a força máxima. Yeah. Os Estados Unidos são representados por jovens promessas para adquirir no roça. Senão já estava com 1000 vezes medalhas do que o próprio Brasil. Mas eu temo muito. O PAN, ele é importante para adquirir mais experiência aos jovens, manter os atletas que são medalhistas. Mas com vistas às Olimpíadas. As Olimpíadas, mas antes dos Jogos Olímpicos, vão acontecer várias competições internacionais nos países europeus. Porque é uma coisa interessante, esse livro seu, por exemplo, que você espera lançar esse livro... Uns 15 dias... Antes do início... Antes das Olimpíadas, senão perde o efeito. Perde o efeito, muito bem. Assim como eu fiz na Copa, né? Uma semana antes a gente lançou o livro aqui de todas as Copas. Exato. Então, mas você vai comentar, vai contar a história das Olimpíadas, você disse, desde o início, na Grécia, até chegar em 1896, que o Barão de Coubertin restabeleceu, e os primeiros jogos restabelecidos na era moderna aconteceu justamente em Atenas, na Grécia. Uhum. O primeiro campista foi em 1936, né, o remador Afonso Celso Ribeiro Castro. Eu estou pesquisando. Foi deputado, ele foi deputado, eu acredito que ele tenha sido até prefeito de São João da Barra, sendo campista, porque ele trabalhava na Caixa Econômica. Eu não sei se ele foi prefeito de São João da Barra, mas que foi deputado estadual, federal, estadual, em várias oportunidades. Ele disputou em 1936 em Berlim, um remador de... tá vendo? Isso aí, esse tempo todo envolvido em esporte, desconhecia isso, que ele teria sido um desportista. Na minha concepção, teria sido sempre um político. Pois é. Bom, nós vamos encerrar o programa de hoje, mas segunda-feira vamos estar aqui de novo nós dois aqui só, vamos deixar até gravar. Vamos gravar um quadro com o Maguinho aqui para a próxima segunda-feira. E justamente abordando essa questão, porque isso eu acho muito interessante. Eu tenho uma coleção de livros, de obras, alguns me faltam, evidentemente, ninguém sabe onde encontra mais, de autores campistas. Eu me lembro que pouco antes do falecimento do professor Elvis Santa Fé, era o Marcinho, o nosso cinegrafista, que fomos à residência dele, já bem debilitado. Ele nos concedeu uma entrevista, depois me deu 2 livros dele autografados sobre esporte, e deu também livro ao Marcinho, que era nosso cinegrafista. Deixou um legado? Deixou um legado enorme, uma pessoa. Então, de modo que isso aí, Maguinho, eu acho que isso faz parte. É preciso que haja um incentivo também nesse aspecto. As pessoas que se interessam
em divulgar. Resgatar. Resgatar. Não tem nada em história de campo, não tem nada em colégio primário, escola municipal, ninguém sabe nada. Você perguntar o nome de um vulto histórico aqui de Campos, não precisa ser da história recente, da história contemporânea, não estou falando de época de império, não. As crianças não sabem. Então isso é preciso que aconteça. Estamos encerrando aqui o seu boletim de esporte de hoje, dessa sexta-feira. Lembrando que agora, em HD, a terceira via, Blue via cabo, é 407. Você costumava pegar em 425, né? No CC HD continua o canal 25, mas no HD é 407, Campos, Macaé e Rio das Ostras. Um abraço a todos, um belo fim de semana, com tranquilidade. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui.